O santo do dia 1º de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Inês Calcuing, a mesma engaiolada na China, não negou a fé, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de março. Santa Inês Calcuing nasceu numa cidade chinesa ainda bem novinha. Foi para um orfanato depois da morte de seus pais, que eram católicos. Quando jovem, mudou-se para Xingu, na China, em busca de trabalho. Lá conheceu uma mulher também católica, que a acolheu em sua casa. Foi nesse tempo que a jovem Inês se encontrou pela primeira vez com o bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Assim que o bispo descobriu que aquela jovem não tinha família, quis ajudá-la, inserindo-na na paróquia local. Ele o levou para participar de um aprofundamento da fé católica que aconteceria na paróquia da cidade, e logo se impressionou com os rápidos progressos que Inês fazia. Ao completar 18 anos, ela se casou com um homem daquela região que trabalhava numa fazenda. Após o casamento, ela o descobriu muito violento, e a partir daí a jovem Inês enfrentou novas dificuldades. O seu cunhado e sua cunhada também passaram a tratá-la com desprezo por ser cristã. Este tratamento foi piorando cada vez mais, ao ponto de Inês passar fome dentro da sua própria casa. Infelizmente, a situação ficou bem pior depois do falecimento do seu marido. Foi expulsa da casa para não passar fome. Inês fez trabalhos temporários em casa de família. Por causa desses trabalhos, conheceu uma piedosa viúva católica que a convidou para morar com ela. Em pouco tempo era nítido o progresso espiritual que Inês vivia, ajudando por aquela mulher que o acolheu em casa. Por graça de Deus, a patroa de Inês, Calcuing, sempre recebia em sua casa a visita de um sacerdote que ministrava para ela os sacramentos da reconciliação, a confissão e a Eucaristia, celebrada a Santa Missa. Por isso, Inês cultivou com grande esmero a sua própria espiritualidade. Certa vez, Inês Calcuing conheceu um missionário que, encantado com seu conhecimento que ela possuía sobre a fé católica, convenceu sair em missão para ensinar a palavra de Deus. Ela então mudou-se para Baixanai em 1852, no século XIX, aonde passou a ensinar o catecismo. De um lado para o outro, Inês pregava a palavra de Deus, transmitia a fé católica. Em seus tempos livres, ela cozinhava e cuidava de uma casa de família, ainda fazia trabalho de babá. O governo local adotou uma postura cada vez mais intransigente com os cristãos católicos. Inês e muitos outros católicos foram levados sob custódia, embora muitos daqueles cristãos presos tivessem sido libertos pouco tempo depois. Inês e mais um sacerdote foram mantidos no cárcere na prisão. O juiz daquela forania ainda tentou persuadir Inês a negar a sua fé na Santa Madre Igreja Católica. Porém, Inês manteve-se firme e defendeu-se a fé católica a todo custo. Ele fez ameaças ainda mais duras ao dizer que se Inês não negasse a fé católica, ela seria torturada. Mais uma vez, a jovem Inês não demonstrou medo, continuou a defender a fé católica. Por fim, o magistrado trancou em uma gaiola tão pequena, de modo que ela não conseguia se mexer. Do seu interior brotou a seguinte oração:
Deus tenha misericórdia de mim. Jesus me salve. Em 1º de março de 1856, no século XIX, ela gritou forte: Meu Deus, me ajude! E expirou-se aos 35 anos. O Papa Leão XIII proclamou a bem-aventurada no dia 27 de maio de 1900, no século XX, e no dia 1º de outubro de 2000, do século XXI, o Papa João Paulo II canonizou com mais 121 mártires da China. Outros beatos e santos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de março. São Félix III, Papa, faleceu no século V, no ano de 492 de morte natural. Santo Albino, bispo na França, promoveu com ardor o terceiro concílio de Orleans para a renovação da Igreja. Faleceu no século VI, no ano de 550 de morte natural. São Dave, bispo de Gales, fundou o mosteiro de onde participavam muitos monges para evangelizar. Faleceu no século VII, no ano de 601. São Severiano, abade de Anisloff, na França, faleceu no século VII, no ano de 680. São Subtério, bispo da Alemanha, anunciou o evangelho aos bátavos e aos frisões e a outros povos de Germânia e morreu piedosamente, já em idade avançada, no mosteiro que tinha fundado. Faleceu no século VIII, no ano de 713. São Leão, bispo e Marte, na Gascânia, no sudoeste da França, noroeste da Espanha. Faleceu no século IX, no ano de 800. São Leão Lucas, abade do Monte Mula, que resplandeceu na vida eremita e no Sebotica segundo a observância dos monges orientais na Itália. Faleceu no século X, no ano 900. Em Portugal, aonde procurou São Roseano, que foi o primeiro bispo de Dume em Portugal, aonde procurou promover e restaurar nesta região a vida monástica, renunciando-se o mistério episcopal, tomou o hábito de monástico no mosteiro de Celanova, que dirigiu como abade na Espanha. Faleceu no século X, no ano de 977. O beato Cristóvão de Milhão, presbítero da Ordem dos Pregadores, muito dedicado ao culto divino e doutrinário da Sagrada na Itália, faleceu no século XV, no ano de 1484. A beata Joana Maria Bonomo, abadesa da Ordem de São Bento, na Itália, dotava dos dons místicos, experimentando no corpo a alma das dores da paixão do Senhor, faleceu no século XVII, no ano de 1670. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de março, dia que a Igreja celebra Santa Inês Caos King, mesma engaiolada na China, e não negou a fé na Santa Amada Igreja Católica.